Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Hoje é um dia especial, é um dia de ceia do Senhor. É um dia onde a gente para algumas reflexões acerca da nossa própria caminhada com Cristo. Então eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Texto bastante conhecido da palavra, e eu tenho certeza que o Senhor há de falar de modo especial aos nossos corações no dia de hoje. Amém? Romanos 8, de 1 a 11. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. Queremos Te render graças, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é um Deus de oportunidades. O Senhor está sempre fazendo o Seu povo lembrar das coisas que o Senhor deseja instruir. Vem falar nessa tarde no nosso coração mais uma vez. Vem lembrar a mente do Teu povo já esclarecida, Senhor, mas vem trazer luz de entendimento celestial a essa escritura, para que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós trouxemos essa meditação ontem pela manhã, mas o Senhor Deus me constrangeu a trazê-la outra vez de uma forma mais pormenorizada no dia de hoje. Então esse capítulo de Romanos é considerado a grande declaração de liberdade do cristão. A maior ênfase deste contexto é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. O apóstolo Paulo, no texto lido, leva seus leitores a avaliarem, a se autoavaliarem, avaliarem a sua conduta a partir da nova vida em Cristo. E essa é uma prática que deve acontecer sempre na nossa vida enquanto cristãos. A gente muitas vezes está tão ocupado olhando para a vida do irmão, para o comportamento do irmão, para as atitudes do irmão, que a gente esquece de se olhar no espelho. E é importante que a gente olhe-se neste espelho aqui, que é a palavra de Deus. E a gente possa nos perguntar assim, olha, como é que eu posso aplicar esta verdade à minha própria vida?
Deixa o irmão de lado. O irmão é problema de Deus, não é problema seu. Não existe o ministério de fiscal da Fazenda Celestial, não existe. Então a gente está aqui para crescer na graça e no conhecimento de Deus. Mas esse crescimento começa em mim, começa em nós. Temos ouvido que a única maneira de nos tornarmos vencedores sobre o mundo, sobre a carne e sobre o diabo, é nos enchermos do Espírito Santo de Deus. E muitos acham que esse enchimento é algo de uma vez por todas. Há uma fonte a jorrar para a vida eterna. E essa fonte jorra em nossa direção. O Espírito vai nos enchendo à medida que nós caminhamos com Cristo nessa terra. Esse enchimento, ele só cessará quando nós fecharmos os olhos nessa terra e adentrarmos a eternidade. Nenhum de nós está pronto. O pastor Feliciano Amaral estava pronto. Foi para casa. 98 anos. Uns dizem que era 97, mas ele nasceu em 1920. Então, pronto, crente pronto, Deus colhe. Então nenhum de nós está pronto. Então é com tristeza que observamos uma interpretação errônea deste texto, que tem levado muitos a cometerem toda sorte de torpeza, estribados na pretensa liberdade dos filhos de Deus. A grande diferença aqui é para onde temos nos inclinado, se para a carne ou se para o Espírito. Note que estamos falando de liberdade no Espírito Santo e não do espírito humano. Somos livres sim para fazer a vontade do Pai Celestial, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Não estamos dizendo com isso que o cristão é impecável. Preste atenção a isso em nome de Jesus. A gente sabe, a Bíblia está cheia de relatos de homens e mulheres de Deus que pecaram feio, cometeram muitas coisas, mas ainda assim não foram condenados, porque eles foram constrangidos a se arrependerem e voltarem para o Senhor. A gente está sempre voltando para o Senhor, buscando a presença de Deus, deixando que o Senhor ministre ao nosso coração. E por que um legítimo cristão se constrange ante o pecado? Porque ele tem o Espírito Santo de Deus, recebido no novo nascimento, na hora da regeneração. E é o Espírito de Deus que convence da justiça, do juízo e do pecado. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 1 e 13, o apóstolo Paulo diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, sede servos uns dos outros. A Bíblia explica a Bíblia. À medida que a gente lê, à medida que a gente estuda, as Escrituras vão se auto-explicando. E para entender a liberdade apregoada aqui por Paulo, dos versículos lidos no início, precisamos atentar para 4 verdades. Primeira verdade: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém. Note que o texto não diz nenhum erro, nenhum fracasso, nenhum pecado. Muitos servos de Deus erram, fracassam e pecam sim, mas ainda assim não serão mais condenados, embora recebam na carne as consequências de suas escolhas. O erro, o fracasso ou o pecado na vida do cristão é algo puramente acidental. Ele não vive na prática do pecado deliberadamente, porque o Espírito de Deus está sempre ali dentro como um santo alarme para mostrar cada vez que nós fazemos algo, que erramos o alvo, que entristecemos o coração de Deus. O falso crente, no entanto, apesar de ter uma capa exterior de piedade, vive na prática contumaz do pecado. O que ele faz em oculto, o apóstolo Paulo diz, o só referir
é vergonha. Olha que coisa séria. Condenação é sentença que leva à morte. É disso que Paulo está falando. Dessa condenação nós estamos livres. E essa sentença é morte eterna, que é a eterna separação da presença favorável de Deus. A lei condena, mas o cristão tem uma nova relação com a lei. Pelo Espírito Santo somos libertados do poder e da penalidade do pecado, mas ainda não da sua presença, pois ainda vivemos nesse mundo caído. Amém? Por isso a atitude de vigilância na nossa vida deve ser constante. E ninguém melhor do que nós, numa parceria santa com o Espírito Santo de Deus, para saber quando nós fazemos algo que entristece o coração do Pai. Segunda verdade do texto é que estamos debaixo da jurisdição de uma nova lei. Olha que coisa interessante isso. Fomos livrados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário da lei do pecado e da morte. O que dizia essa lei? A alma que pecar, essa morrerá, porque o salário do pecado é a morte. Como entender isso? A lei de Deus mudou? Não, mas vestiu-se de uma nova roupagem. A mesma lei do pecado e da morte para os não salvos transformou-se na lei do Espírito da vida para os salvos, os que estão em Cristo Jesus. Para uns, Paulo disse que tem cheiro de morte, para outros, cheiro de vida. Isso foi possível pelo sangue de Jesus, derramado de modo vicário na cruz do Calvário. Vicário significa substitutivo, ou seja, aquele sacrifício de Jesus foi feito no seu e no meu lugar. Amém? Passamos para uma esfera de vida completamente distinta, ou seja, aquele esforço humano puramente carnal para não pecar como no passado era inútil. Foi preciso que a graça de Deus encarnada, Jesus, nos regenerasse para recebermos poder para resistir ao pecado, nas diversas formas que ele se apresenta. A graça nos salva, nos fortalece, nos capacita, nos sustenta e santifica através da lei perfeita, da lei da liberdade. O que atenta para essa lei será bem-aventurado no que realizar. Glória a Deus. Amém. Terceira verdade que o texto nos traz: antes de Cristo, além da lei não poder salvar, ainda condenava. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, de forma vicária, como foi dito, fez que morrêssemos condenados pela lei e nele ressuscitássemos para andar em novidade de vida. Essa é uma realidade espiritual. A gente está falando de coisas espirituais, e coisas espirituais se discernem espiritualmente. Que a gente possa pedir ao Senhor que nos dê esse alcance, que a gente entenda aquilo que o Espírito de Deus deseja ministrar ao nosso coração. Ressuscitamos para andar em novidade de vida. Só através da nova vida em Cristo fomos capacitados a obedecer os preceitos de Deus de forma suave. E é interessante que para os regenerados, os que nasceram de novo da água e do Espírito, os mandamentos de Deus não são penosos. Jesus sofreu os rigores da lei no que tange a condenação, para que nele tivéssemos liberdade e vida em plenitude, vida abundante. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí a gente segue aqui para a última verdade: há os que se inclinam para a carne e os que se inclinam para o Espírito. A inclinação da carne dá para a morte e a do Espírito para a vida e paz. Não existe território neutro. Ou estamos na esfera da carne, com os seus rigores, com as suas consequências, ou na esfera do Espírito. O que o apóstolo Paulo quer nos dizer aqui? Morte aqui significa não só a morte literal. E eu gostaria de pedir licença ao Espírito de Deus para uma outra aplicação, aquela morte nas diversas áreas das nossas vidas.
quanto crente vivendo uma vida de salvo, mas miseravelmente infeliz. E o Senhor veio para que você tenha uma vida de plenitude, você goze de altos privilégios, porque você é um bem-aventurado. Amém? Então veja só, a gente quer chamar atenção para a falta de vida em várias áreas da nossa existência: física, financeira, relacional, emocional e espiritual. Por exemplo, como podemos ter saúde física se nos inclinamos a manter hábitos que agridem o santuário de Deus? Quantos hipertensos, quantos diabéticos que amam açúcar e quantos hipertensos que amam sal? Por que Deus não me cura? Porque você não toma vergonha e você não faz o que tem que fazer, né? Então, se você não pode, quando eu entrei na menopausa, o ano passado, já faz bastante tempo, já faz mais de 10 anos. E aí eu descobri que eu tinha uma disfunção nas minhas taxas de triglicerídeos e colesteróis. E aí me botaram para andar feito um ferrolho, era para frente e para trás, andando. E tomando remédio e fazendo dieta. E aí descobri que aquilo ali era um defeito de fábrica. A fábrica tinha fechado, não dava para devolver, né? E aí, resultado, aquilo tudo, eu tinha o quê? Eu tinha uns 12 ou 14 quilos a mais. Eu desse tamanho, com 14 quilos a mais era uma bola, eu não andava, eu embolava. E aquilo tudo foi bênção para mim, todas as coisas cooperam para o bem, porque me ajudou a emagrecer. Eu nunca mais engordei, não foi? E eu sei que as taxas não baixam, mesmo com todo o sacrifício de remédios disso, mas eu sei que eu não posso fazer determinadas coisas, eu não faço. E se eu fizer, eu vou fazer passando por cima da ordem que me foi dada. Então eu tenho visto muita gente com problemas sérios de saúde e que insiste em massacrar o santuário de Deus, que é o nosso corpo. Como podemos ter uma vida financeira saudável se mesmo sendo dizimistas fiéis nos inclinamos a nos endividar gastando mais do que ganhamos? Olha, isso aqui é uma coisa séria. Eu tenho tratado com muitas pessoas e as pessoas diziam assim: olha, por que minha vida financeira não deslancha? Por que eu não tenho uma folga? Não tenho... E aí a gente vai, eu digo, vamos sentar para a gente fazer umas contas aqui e tal. E quando a gente começa a fazer as contas, misericórdia. Não, eu comprei isso, mas eu comprei no cartão. O cartão a gente precisa pagar, né? Então você precisa pagar e você começa a se endividar mais do que devia. Tem coisas, o remédio, por exemplo, eu só tenho um único cartão de crédito. E esse cartão eu uso e minha prestação não pode passar de R$200. Eu já decretei. E quando é um remédio, uma coisa de extrema necessidade. Mas há muitos servos de Deus no SPC, no Serasa, porque se endividou desnecessariamente. Presta atenção a isso aqui em nome de Jesus. Como podemos ter relacionamentos saudáveis se nos inclinamos à intolerância? Como podemos ter uma vida emocional equilibrada se não cultivamos o fruto do Espírito? Como podemos ter uma vida espiritual cheia de plenitude se temos perdido o temor do Senhor? Essas são apenas algumas das inclinações da carne que têm levado morte a muitas áreas das nossas vidas. Agora, quando nos inclinamos para ouvir e obedecer à voz suave do Espírito, o resultado é vida e paz. E assim, o desejo do meu coração hoje, a minha oração é para que essa palavra, ela encontre guarida no seu coração. E você possa parar, se autoexaminar e perguntar ao Espírito: como eu posso aplicar isto aqui à minha vida?
E eu queria deixar algumas perguntas e terminar com uma pergunta também de algo que eu ouvi essa semana. Primeira pergunta: tenho realmente em mim a natureza divina ou finjo ser um cristão? Que motivação tem me levado à igreja? Para onde tenho me inclinado? Para a carne ou para o espírito? Qual o resultado da minha inclinação? Morte ou vida e paz? Será que tenho permitido que a minha velha natureza controle meus pensamentos e desejos? Aí vem a quarta pergunta. Acho que vocês não vão achar muito boa essa quarta pergunta não, mas eu vou fazer. Essa pergunta não é minha não, eu escutei. Como queremos chegar a Jerusalém se tomamos o transporte para Sodoma? É algo sério. E eu queria que você estivesse pensando sobre isso em nome de Jesus. Que o Senhor aplique essa porção da palavra aos nossos corações hoje, em nome de Jesus. Queria que você